uma tarde fria, daquelas em que o vento parece atravessar até as paredes. E dentro da pequena casa no alto da colina, a vovó Bibi mexia sua panela favorita. No fogão antigo, a chama baixa iluminava um fundo de ferro, gasto pelo tempo. E dentro dela, borbulhava uma sopa que parecia ter vida própria. O cheiro se espalhava pelos cômodos. Um perfume de legumes, ervas e segredos guardados por gerações. Tão forte e envolvente que até as janelas embaçadas pareciam guardar a lembrança desse aroma. Quem morava naquela casa sabia. Sempre que a vovó Bibi preparava sua sopa fumegante, alguma coisa acontecia. Alguns diziam que era apenas coincidência, outros juravam que era magia. Mas o que ninguém poderia imaginar era que, naquele dia, seria um gato curioso. O primeiro a descobrir até onde ia o mistério, escondido naquela panela. O gato em questão se chamava Mingau. E não pense você que esse nome era à toa. Mingau era um felino de pelo branco, macho e desgrenado, que parecia sempre estar pronto para se enrolar em qualquer cobertor quentinho. Mas, apesar do nome dócil, Mingau tinha uma personalidade afiada como suas garras. Era destemido, teimoso e, acima de tudo, insaciavelmente curioso. Quando o cheiro da sopa invadiu seu nariz, ele não resistiu. Levantou-se preguiçosamente da poltrona em que dormia e seguiu, quase como um detetive em missão, até a cozinha. Lá estava a vovó Bibi, cantarolando uma canção antiga, enquanto mexia a sopa com sua colher de pau. O vapor subia em redemoinhos e parecia formar desenhos no ar, como se fosse uma fumaça encantada. Mingau se aproximou devagar, os olhos arregalados e as orelhas em alerta. A cada passo, o cheiro ficava mais intenso, e seu estômago, mesmo já alimentado, roncava em protesto. Ele se sentou diante do fogão, ergueu a cabeça e soltou um miado longo, como quem dizia: "Essa sopa é minha também, vovó!" Bibi riu, sem sequer olhar para ele. "Ora, Mingau, Você sabe que essa sopa não é para gatos." Mas será que Mingau sabia mesmo? Ele se esticou sobre as patas traseiras, tentando alcançar a beirada da panela. O vapor quente bateu em seu focinho e o fez recuar por um segundo. Mas a curiosidade falava mais alto. O que havia ali dentro que cheirava tão irresistível? E, mais importante, por que parecia que a sopa o chamava? Porque sim, naquele instante, parecia que as bolhas borbulhantes sussurravam o nome dele. A cozinha ficou silenciosa por alguns segundos, como se o mundo inteiro prendesse a respiração. Mingau apoiou uma patinha na tampa da panela, que estava mal encaixada. Com um empurrãozinho, a tampa se moveu, liberando uma nuvem de vapor, que tomou conta de tudo. E foi aí que algo estranho aconteceu. No meio daquela fumaça, imagens começaram a se formar. Um campo verdejante, crianças correndo e no centro de tudo, uma mesa comprida repleta de pessoas sorrindo. Todos tinham à frente a mesma tigela de sopa, fumegante e dourada, e comiam como se fosse o melhor banquete do mundo. Mingau piscou, atônito. Seria um sonho, uma ilusão? Ou será que a sopa da vovó Bibi realmente tinha algum poder escondido? Ele tentou se aproximar de novo, mas a voz da vovó ecoou firme. Mingau, cuidado! Essa sopa não é para qualquer um. Quem prova dela precisa estar preparado para o que vai ver. Mas como explicar isso a um gato curioso que nunca aceitava um não como resposta? A tensão aumentava a cada instante. Mingau circulava a panela como um leão prestes a atacar. O rabo chicoteando de um lado para o outro, enquanto Bibi mexia calmamente o caldo. O cheiro parecia se multiplicar, mais forte, mais doce, mais hipnotizante. Mingau não aguentou mais. Num salto rápido,
apoiou as duas patinhas dianteiras na beirada da panela e inclinou a cabeça para dentro. Foi nesse instante que o clímax da história aconteceu. Do fundo da sopa, algo brilhou como uma estrela. O caldo dourado se abriu em ondas e um redemoinho se formou bem no centro. O vapor se ergueu em espirais tão densas que Mingau quase foi engolido por ele. Seus olhos se arregalaram, refletindo a luz misteriosa. E por um segundo inteiro, que pareceu uma eternidade, ele ficou imóvel, hipnotizado. Então, como se tivesse tocado fogo, recuou com um salto tão alto que quase bateu na prateleira. Caiu de volta no chão, ofegante, os pelos todos arrepiados e o coração disparado. A sopa borbulhou mais uma vez e depois se acalmou, como se nada tivesse acontecido. Bibi suspirou, olhando para Mingau com um misto de carinho e advertência. Eu disse: meu pequeno, essa sopa escolhe quem pode provar dela. Mas afinal, o que significava aquilo? O quê? Mingau, viu? Teria sido apenas uma alucinação causada pelo vapor? Ou, de fato, havia um poder escondido naquela receita antiga? O gato, ainda trêmulo, se afastou um pouco, mas continuava com os olhos fixos na panela. Era impossível simplesmente esquecer. Algo lá dentro tinha chamado por ele. E essa era a pergunta que agora pairava no ar. Quem teria coragem de provar a sopa fumegante da vovó Bibi? A narrativa poderia terminar aí, como uma simples história sobre um gato curioso e uma panela de sopa misteriosa. Mas a verdade é que esse é só o começo. Porque a magia, ou o segredo, ou seja lá o que for que havia naquela receita, continuava ali, borbulhando pacientemente, esperando o próximo curioso. Mingau, apesar do susto, não desistiria tão fácil. Talvez, na próxima vez, fosse mais cauteloso. Talvez tentasse outro ângulo. Ou, quem sabe, esperasse o momento em que Bibi se distraísse para dar uma lambida rápida. E agora, quem está acompanhando essa história não pode evitar a mesma pergunta que atormentava o pequeno gato. Afinal, é só uma sopa comum? Ou existe algo muito maior escondido ali dentro? E, mais ainda, se você estivesse no lugar de Mingau, teria coragem de provar? Essa é a mágica desse tipo de narrativa. Ela nos envolve, nos faz rir da travessura de um gato atrevido, mas também nos deixa pensando. Até onde vai a linha entre a curiosidade inocente e o perigo escondido? Mingau mostrou que até mesmo um simples cheiro pode transformar a rotina em uma aventura cheia de suspense. E nós sabemos que, no fundo, a curiosidade sempre pede uma resposta. E é aqui que eu quero te convidar a participar dessa história. Conta pra mim nos comentários. Você provaria a sopa da vovó Bibi? Já viveu alguma situação em que seu pet quase se meteu em encrenca por curiosidade demais? Essas trocas tornam tudo ainda mais divertido e ajudam a criar um espaço onde a gente aprende e se diverte junto. E claro, se você gostou dessa aventura do Mingau e da sopa fumegante, aproveita para deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho, porque tem muita história vindo por aí. Histórias de gatos, de magia, de travessuras e de lições escondidas nas pequenas coisas do dia a dia. Afinal, cada gesto de um bichinho curioso pode ser o começo de uma narrativa incrível. Quem sabe, na próxima vez que a vovó Bibi preparar sua sopa, não teremos a chance de ver o que acontece quando alguém finalmente decide provar? Será que é só sabor? Ou será que é destino? A única certeza que temos é que Mingau não vai desistir e nós também não.